Oi pessoal, hoje a gente está aqui para conversar um pouco sobre autoras clássicas e sobre um livro da Virginia Woolf que se chama Um Teto Todo Seu. Eu vou comentar com vocês um pouco sobre esse livro, eu não quero estragar a experiência de leitura de ninguém, pelo contrário, eu quero incentivar que mais pessoas leiam não só a Virginia Woolf como outras mulheres, mas eu acho interessante contar um pouco sobre o que é esse livro que eu fui ler por acaso e acabei gostando muito, acho que vai ajudar a gente aqui na nossa conversa sobre autoras mulheres. O livro se passa no início do século passado e essa mulher que narra a história, ela precisa ir na biblioteca buscar um livro sobre mulheres, né? É interessante porque a própria ida dela à biblioteca precisa ser autorizada por um professor, porque as mulheres precisavam dessa autorização para ir na biblioteca. Chegando lá, ela encontra uma seção de livros sobre mulheres. Só que esses livros são escritos por homens. E pior do que isso, nessa seção de livros sobre mulheres, ela percebe que muitas das descrições dos homens sobre as mulheres é super depreciativa. E aí ela, enfim, se questiona o porquê disso e vocês vão ter que ler o livro pra entender qual é o argumento dela nisso. Mas ela faz ainda outros questionamentos que são legais. Ela questiona que efeitos teria sobre a mente de alguém, dá a entender que tu não é capaz de escrever um livro, ou mesmo de que, mesmo que tu escreva um livro, se tiver lá o nome de uma mulher como autora, esse livro nunca vai ser vendido. Ou tu vai ser mal vista como autora, como mulher, por querer ser autora. Enquanto para os homens nunca teve essa barreira, né? Nunca teve esse percurso mais difícil. Então, que isso afeta inclusive a questão mental das mulheres para virarem autoras. Por que ela questiona isso? Porque ela se pergunta por que tem tão poucas autoras clássicas, né? Por que as mulheres não escreviam? Por que não tinha uma prateleira de livros falando sobre mulheres e escrito por mulheres? Ela comenta também que o que afeta a questão mental não seria só dizer que as mulheres não podem ou que elas não vão vender o livro que elas escreverem, mas também a questão do dinheiro, por exemplo, que nunca era controlado pela mulher, mesmo que ela tivesse dinheiro de família já, e que ela não poderia trabalhar fora, então ela não poderia ganhar dinheiro, ou seja, a mulher nunca tinha dinheiro a seu dispor, e isso também afetaria a questão tal para dispor tempo para ser uma autora. Ela teria que dispor de tempo para cuidar da casa, dispor de tempo para cuidar dos filhos, e o quanto isso consome da vida das mulheres, né? O quanto isso ficava na mão das mulheres sempre. Outra coisa muito legal que a Virginia Woolf fala nesse livro é que a forma como os homens retratam em vários livros clássicos a mulher não era realmente a mulher daquelas épocas. Seja em Ana Karenina, por exemplo, Ana Karenina, não sei como é que pronuncia isso em russo, mas em outras histórias também, sei lá, Romeu e Julieta, as mulheres dessas histórias, se elas fossem mulheres na vida real, muitas delas não poderiam ter tomado as atitudes que elas tomaram, ter tido a amplitude de opções que elas tiveram, e elas, por exemplo, poderiam ser livremente espancadas por seus pais e irmãos mais velhos sem problema nenhum. Isso era amplamente aceito em vários lugares. Então imagina só se essas personagens fortes e ousadas para suas épocas fossem realmente pessoas reais, né? Provavelmente elas seriam completamente mal vistas e não heroínas da história, da própria história. Eu acho essa reflexão bem interessante. Outra reflexão que a autora vai fazer é se Shakespeare fosse uma mulher ou se o Shakespeare tivesse, sei lá, uma irmã tão genial quanto ele. Ela brinca um pouco com esse imaginário e fala, se esses textos tivessem sido escritos por uma mulher. A conclusão, resumindo muito, é que muito provavelmente não teria tido o mesmo sucesso que o Shakespeare teve, talvez não seria conhecido como Shakespeare é por nós hoje. Então é muito triste pensar nisso, que mesmo uma mulher que
que tivesse todo o talento do mundo, não teria todo o reconhecimento que ela merece. E ela comenta também sobre os gêneros literários preferidos pelas mulheres. Eu não sei exatamente o período que ela dá ali, mas ela comenta que as poucas mulheres que a gente sabe que escreveram poesia, que parecia ser um dos gêneros preferidos. E ali no início do século XX, tu tem as mulheres escrevendo muito romance romântico, que a Virginia comenta como sendo algo muito que reflete muito a época, essa questão de parar de escrever poesia, porque para escrever poesia as pessoas precisam ter digamos, um tempo de silêncio, talvez de concentração, enquanto a prosa é muito mais fácil de, quando se é interrompida, de se dar continuidade a ela. Isso tem muito a ver com o nome do livro, porque ela fala que as mulheres são interrompidas constantemente, principalmente porque geralmente elas não têm um quarto todo seu pra simplesmente se dedicar à escrita, como os homens muitas vezes têm. Claro que a gente tá falando aqui de pessoas que têm condições financeiras, de ter um cômodo a mais, enfim, mas era muito mais comum que os homens tivessem um cômodo pra si, pra estudar, pra pensar, pra trabalhar, e as mulheres não. Então eu achei isso mega interessante. Mas por que eu quis trazer essas reflexões para vocês aqui? Além de, com certeza, incentivar a leitura desse livro, que é maravilhoso, e tudo que eu falei aqui não reflete nem metade do que a Virginia escreve nesse livro. Não é grande nem nada. Tem no Scribd o audiolivro em inglês, mas essa reflexão eu quis trazer principalmente para que a gente possa pensar em, de novo, ler mais mulheres e pensar em como foi difícil para algumas autoras se saírem bem, digamos assim, nas suas épocas. A gente tem, por exemplo, a Mary Shelley, que escreveu Frankenstein, escrevendo, se eu não me engano, com um pseudônimo masculino para conseguir vender os livros dela. A gente tem a Agatha Christie. Nossa, pensar em todo o sucesso que a Agatha Christie fez. Claro, a Agatha Christie já é mais recente, ela é dos anos 40, mais ou menos, do século passado, mas o quanto elas tinham que se superar e quanto elas tinham que ser um ponto fora da curva para conseguirem efetivamente publicar esses livros. Então acho essa reflexão bem interessante e queria de repente fazer aqui, pensar com vocês, não sei, de cabeça, alguns nomes de mulheres que fizeram sucesso quando isso era muito difícil, e pensar em quantas outras teriam nos trazido ótimos livros, ótimos textos e feito sucesso se elas estivessem em pé de igualdade com os homens. Então a gente tem, por exemplo, a Hilda Hilst, a gente tem a Simone de Beauvoir, a gente tem a própria Virginia Woolf, que é do início do século passado, tem a autora da Princesinha também, a Frances Hodgson, tem a própria Jane Austen, como eu comentei, tem as irmãs Brontë, Cecília Meirelles, enfim, cada uma a seu tempo, mesmo que algumas já sejam mais modernas. E claro que se as autoras mulheres tiveram dificuldade de serem lidas, com certeza a gente tem aqui também uma dificuldade ainda maior de mulheres negras serem lidas. Então cabe a gente dar mais atenção a essas autoras também. Gente, era essa a reflexão que eu queria fazer. Tomara que vocês tenham refletido aí comigo também. Acho que são coisas bem importantes que a gente tem para pensar sobre esses assuntos, mesmo que a gente esteja só se divertindo com os livros. E espero ver vocês na semana que vem. Um beijo e tchau, tchau!